Vamos para a definição de função. Já fizemos o estudo da noção intuitiva de função, vamos adiantar para a definição. Inicialmente, vamos utilizar diagramas para analisar algumas relações entre conjuntos de números e, com base nessa análise, concluir se são ou não uma função. Acompanhe os exemplos a seguir. Vamos estudar o exemplo A, o exemplo B, o exemplo C e o exemplo D, que está aqui na outra folha. Começando com o A, dados os conjuntos A, cujos elementos é 1, 4 e 7, e B, 0, 3, 12, 15, 21 e 24. Seja a relação de A em B expressa por y igual a 3x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Observe, olha, eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. Aí eu tenho aqui a relação. A relação é uma relação de A em B. E essa fórmula aqui, que é chamada de lei de formação da função. Aqui é a lei da função, que é essa fórmula. Aí ele diz que o x, para eu substituir aqui, olha, o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Então, se x é o A, né? Então, aqui, olha, esse vai ser x, x e x. Eu pego o x, substituo aqui no lugar dele, pego o x, substituo, pego o x, substituo, e eu vou encontrar os valores de y. E y, ele deve estar aqui dentro desse conjunto, olha. Por isso que é uma relação de A em B. Então, vamos entender direitinho esse exemplo A, que eu vou só resolver ele. Então, qual é a fórmula? Olha, a fórmula é: toda função vai ter uma lei de formação. Toda função não, toda relação tem uma lei de formação. Então, aqui na letra A lei é y igual a 3x. Y igual a 3x. Então, olha, ele disse que a relação ela é de A em B. Então, aqui, olha, x pertence a A e y pertence a B. Então, eu vou pegar aqui no meu conjunto A. Vou dizer que x é 1. X igual a 1. Aí, eu vou substituir aqui na fórmula, olha, y, que é igual a 3x. Então, y, que é igual a 3 vezes... No lugar de x, eu vou colocar 1. Então, y que é igual a 3. Olha, eu coloquei 1 para x e eu encontrei quem para y? 3. Lembre-se que ele disse que y pertence a B. Olha, y pertence ao conjunto B. Vamos ver se é verdade. Aqui no conjunto B tem o número 3? Tem. Realmente está certo, olha. 3. Continuando, agora eu vou dizer que x é 4. Então, vai ficar assim, olha. X igual a 4. Então, aqui, olha, y, que é igual a 3x, né? Que é a fórmula. Tem que ser a mesma fórmula. Então, y, que é igual a 3 vezes 4. Então, y, que é igual a 3 vezes 4, 12. Então, no lugar de y, quando eu coloquei 4, eu encontrei 12. Vamos ver se 12 está lá no conjunto B. Está, aqui ele. No conjunto B está o y. Agora eu vou dizer que x é 7. X, que é igual a 7. Então, y, que é igual a x, ou a 3x, que é a fórmula. Então, aqui vai ficar y, que é igual a 3 vezes 7.
Então, y é igual a 21. Então, vamos ver se está lá no conjunto B. Está aqui ele, o 21. Por isso que ele disse que é uma relação de A em B, onde o x está no conjunto A e o y tem que estar aqui no conjunto B. E aqui é a lei de formação da função. Isso é muito importante. Continuando aqui. Observe que, vamos observar agora aqui, olha, esse conjunto. Com esses conjuntos aqui também eu tenho o mesmo conjunto, veja. Só que aqui está em chave e aqui está em diagrama. Aí eu vou fazer análise esse por diagrama. Quando x, olha, x está no conjunto A e y está no conjunto B. Quando x foi 1, eu encontrei 3. Quando x foi 4, eu encontrei 12. Quando x foi 7, eu encontrei 21. Esse primeiro conjunto aqui, a gente chama de domínio. Esse segundo conjunto, a gente chama de contradomínio. Observe que do domínio sai a seta, olha o sentido, e chega no contradomínio. Então, o conjunto domínio é um conjunto de partida e o conjunto contradomínio é um conjunto de chegada. As setas estão saindo de A e chegando em B. Estão saindo do domínio e chegando no contradomínio. Aí a gente observa, todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Olha, cada um elemento aqui de A sai uma setinha, está associado a algum elemento aqui em B, olha. Todo mundo casou, veja. Tá vendo? Todo mundo que está no conjunto A casou. Aí agora vamos ver. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Olha, um de A casou com um de B. Um de A casou com um de B. Um de A casou com um de B. Então, todo mundo casou. É isso que está dizendo aqui. Aí, seguindo aqui. Nesse caso, a relação de A em B, expressa por y igual a 3x, é uma função de A em B. Pessoal, essa relação aqui, ela é uma função. Isso é importante, olha. Ela é uma função. Olha, para uma relação ser considerada uma função, você deve fazer estas duas análises e ambas deverão ser verdadeiras. Para eu saber se uma relação é uma função, eu não vou precisar fazer todos esses cálculos que nós fizemos agora. Não necessita fazer todos os cálculos para eu saber. Vou analisar essas duas relações aqui, veja. Olha, primeira análise. Essa é a primeira análise. No domínio não sobrou elemento. Isso é verdadeiro, né? Olha, nesse caso aqui. No conjunto domínio, que é o primeiro conjunto, não sobrou elementos. Agora, outra análise. De cada elemento do domínio, só saiu apenas uma seta. De cada elemento do domínio, só saiu apenas uma seta. Olha. Do 7 só saiu uma. Do 4 saiu uma. E do número 1 saiu uma. Então, se essas duas análises que você fizer, elas forem verdadeiras, então, as duas forem verdadeiras, então essa relação aqui, ela é uma função. Repetindo. Primeiro eu analiso o quê? Olha, no domínio não sobrou elementos. No domínio não sobrou elementos. Verdadeiro. Aqui não sobrou elementos. Todo mundo pegou uma seta. De cada elemento do domínio só saiu apenas uma seta. E realmente, de cada um número só saiu uma seta. Então, isso quer dizer que essa relação aqui, ela é uma função, porque os dois foram verdadeiros. Eu vou usar isso aqui para analisar qualquer caso de relação. Para analisar qualquer relação, eu só uso isso aqui e pronto. Observem que eu só me preocupo com o conjunto domínio.
eu só vou olhar o primeiro conjunto, o conjunto domínio. Então, vamos agora para o exemplo da letra B. Vamos lá, letra B, viu? Dados os conjuntos C, agora C é -2, 0, 2 e 5, e D, 0, 2, 5, 10 e 20. Sejam a relação de C em D, expressa por y igual a x, com x pertencente ao conjunto C e y pertence ao conjunto D. Esta fórmula aqui é chamada de lei de formação. É a lei de formação da função. Aí, fazendo os cálculos, obtivemos isso aqui. Olha, os cálculos já foram feitos aqui. Aí a gente observa. Observe que existe um elemento de C, o número -2, que não está associado a nenhum elemento D, ou seja, no domínio sobrou elemento. Olha, pessoal, então vamos fazer aquela velha análise. Eu repeti aqui, olha a análise que eu tenho que fazer. A primeira, o domínio não sobrou elementos. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, olha. Ele está dizendo que não sobrou elementos. É falso, olha. Sobrou. Segunda análise. De cada elemento do domínio, só saiu apenas uma seta. Vamos ver. Do 5 saiu uma seta, o 2 saiu uma seta e o 0 saiu apenas uma seta. Essa relação é uma função ou não? Não é função. Por que não é função? Porque aqui foi falso, olha. Para ser função, os dois têm que ser verdadeiro. Não pode um ser falso e outro verdadeiro. Aí agora aqui, olha, a conclusão. Portanto, a relação de C em D, expressa por y igual a x, não, olha minha gente, não é uma função de C em D. Isso aqui é uma relação, mas não é uma função. Existe relação e existe a relação que é chamada de função. Nesse caso aqui, ela é somente relação. Nessa letra A relação ela foi uma função. E aqui é apenas uma relação. Então, novamente, por que relação? Porque aqui foi um falso e um verdadeiro. Olha, não pode sobrar elementos aqui e sobrou. Vamos agora para a letra C. Dados os conjuntos E, quem é o conjunto E? -3, -1, 1 e 3. E F, 1, 3, 6 e 9. Seja a relação de E em F expressa por... Olha aqui a lei de formação, olha. Y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Essa é a lei de formação. Com x pertence ao conjunto E e o y vai pertencer ao conjunto F, quando fizer todos aqueles cálculos que eu fiz anteriormente. Aí aqui já foi feito os cálculos, veja. Aí nós temos esse conjunto aqui. Aí se a gente for observar o conjunto, olhe. Observe que todos os elementos de E estão associados a elementos de F. Todos os elementos de E estão associados a elementos de F. Cada elemento de E está associado a um único elemento de F. Olha, todos os elementos de E estão associados a F, né? Olha, e só está saindo uma seta. Então, eu vou logo para a análise aqui, veja. Aqui a análise. No domínio não sobrou elementos. Foi verdadeiro? Foi, né? Olha, aqui é o domínio e não sobrou nenhum elemento. Todo mundo casou e todo mundo pegou uma seta. Agora a segunda análise. De cada elemento do domínio só saiu apenas uma seta. Olha, de cada elemento aqui do domínio só saiu uma seta. O 3 saiu uma seta. O -1 ou o 1 saiu uma seta. O -1 saiu uma seta. E o -3 saiu uma seta. Então, eu só me preocupo com a saída. Não vou nem me preocupar com a chegada do contradomínio. Eu tenho que olhar aqui e tem que satisfazer as duas relações. Quando as duas é verdadeira, então a relação passa a ser uma função.
a relação de E em F, expressa por y ao quadrado, ou por y igual a x ao quadrado, representa uma função de E em F. Então, essa relação da letra B, ela é uma função. Representa uma função. Agora vamos para a letra D. Letra D. Dados os conjuntos G, que é -3, -1, 1 e 3, e H, 1, 3, 6 e 9. Seja a relação de G em H, expressa por y é igual a mais ou menos raiz quarta de x. Essa aqui é a lei de formação. Y é igual a mais ou menos raiz quarta de x. Fazendo ela inteirinha aqui, ó. Essa é a lei de formação. Observe que todos os elementos de G estão associados a elementos de H. Todos de G estão associados a elementos de H. E agora, os elementos de G, tanto o número 16 quanto o número 81, estão associados a mais de um elemento de H. Realmente, olha, o 16 tem mais de um elemento em H, está associado a mais de um elemento. Mas fica mais fácil fazendo a minha análise que eu criei. Olha, primeira análise, né? No domínio não sobrou elementos. Verdadeiro. Olha, não sobrou elementos, tá vendo? Olha, cada um pegou um. O 16 casou e o 81 casou. Agora vamos aqui. Olha. De cada elemento do domínio, só saiu apenas uma seta. Aí foi falso. E vamos analisar. Olha, de cada elemento do domínio só saiu uma seta? Não, foi falso. Então, se foi falso, minha gente, então aqui não é uma função. Olha, nesse caso, a relação de G em H não representa uma função. Isso, ela não representa uma função. Por quê? Porque nas minhas análises, ela deu falso. Então, mais uma vez, primeira análise. No domínio não sobrou elementos. Até aqui tudo bem, foi verdadeiro. Agora, de cada elemento do domínio só saiu apenas uma seta? Só saiu apenas uma seta? Não, olha. O 81 saíram duas setas e o 16 também saíram duas setas. E isso não pode. Só pode sair uma de cada. Uma do 81 e uma do 16. Então, nesse caso aqui, a relação não é uma função. Agora vamos para a definição. Definição. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que associa cada elemento de X de A um único elemento Y de B. Esse é o conceito de função. Cada elemento daqui, de um conjunto, só pode ter um elemento lá no outro. Agora, notação. Para indicar uma função de A em B, podemos usar a seguinte notação. Olha, F, dois pontinhos, aí que lê-se o A, uma setinha e um B. Como é que eu leio isso? Olha, lê-se F de A em B. Isso quer dizer que X pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Então, o primeiro sempre vai ser de X e o último sempre vai ser de Y. E aqui pode ser qualquer letra, né? Qualquer letra pode representar o conjunto. O conjunto A representa o domínio e o conjunto B representa o contradomínio. O primeiro é o domínio, D de domínio, e o segundo é o contradomínio, C de contradomínio. A função f transforma x de A em y de B.
O que pode ser escrito como y igual a f de x? Lê-se y é igual a f de x. Olhe, quando você vê um y, você pode chamar ele de f de x, porque eles são iguais. Y é igual a f de x. Então, eu posso fazer a troca. Veja, nos exemplos anteriores, podemos escrever as leis que definem as funções assim. Pessoal, lembre-se que cada função lá na letra A, B, C e D, elas tiveram uma lei de formação. Na letra A lei foi essa, y igual a 3x. Na letra B, a lei foi y igual a x. Na letra C, a lei foi y igual a x ao quadrado. E na letra D, a lei foi y igual a mais ou menos a raiz quarta de x. Olha, e o que ele disse aqui em cima que foi quando tiver esse y, eu posso colocar no lugar dele f de x. Então aqui era y igual a 3x, aí eu coloquei f de x igual a 3x. Troquei, tirei y, botei f de x. Tirei y, botei f de x. Tirei esse y, no lugar dele coloquei f de x. Tirei o y e no lugar dele coloquei f de x. Por isso que ele diz que y é igual a f de x. Então a minha lei ficou f de x, que é igual a mais ou menos a raiz quarta de x. F de x, que é igual a 3x, f de x é igual a x e f de x é igual a x ao quadrado. Com isso, vocês aprenderam a definir se uma relação ela é uma função. Nos exercícios vai ter uns diagramas desses para vocês dizerem se é função ou se não é função.